E Cuba volta aos holofotes, ganha destaque na mídia. Depois de quase 60 anos, pela primeira vez, a população cubana vai às ruas criticar o governo socialista cubano. Vamos entender um pouco sobre a conjuntura de toda essa história. Vamos lá. Cuba é um conjunto de ilhas no Caribe, não é formado apenas pela ilha de Cuba. São várias ilhas, mas a ilha principal é a ilha de Cuba. Cuba se tornou independente da Espanha no ano de 1898. E de lá para cá, Cuba vem tendo alguns problemas depois de sua independência. Antes da Revolução Socialista de 1959, o presidente de Cuba era o ditador Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista era um ditador, porém era aliado dos Estados Unidos. E os Estados Unidos apoiavam o seu governo. Durante o seu governo, Cuba virou uma meretriz dos Estados Unidos. Tudo que você possa imaginar. Cuba era um país explorado pelos Yankees, pela terra do tio Sam. Revoltado com isso, o jovem Fidel Castro convocou uma guerrilha e fez a derrubada do poder do Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista foi deposto e Fidel Castro assumiu o poder em Cuba. E houve uma troca. Não uma troca do sistema, né? Continuou sendo um sistema ditatorial. Porém, houve a troca do sistema de governo, do sistema econômico. Saiu de cena o capitalismo excludente de Cuba e entrou em cena o socialismo também excludente em Cuba. Cuba deixou os Estados Unidos de lado e passou a ser uma aliada da União Soviética. Se aproximou da União Soviética, né? E foi de fundamental importância a União Soviética ter Cuba como sua aliada, principalmente porque ela fica coladinha, né? A ilha de Cuba fica coladinha com os Estados Unidos. A Revolução Cubana, ela fez a expulsão de todos os exploradores dos Estados Unidos que estavam lá, né? Tanto as empresas que exploravam Cuba, né? Exploravam no sentido de riquezas e tal, exploração do povo com mão de obra barata e tal, e esse tipo de coisa. Fidel Castro nacionalizou várias empresas dos Estados Unidos lá em Cuba, enfim, teve todo esse processo lá. A União Soviética, ela ajudou financeiramente Cuba durante toda a sua existência, né? Quando ela se findou, né? Toda a sua existência não, durante toda a Revolução, né? Durante parte da Revolução Socialista até o fim da União Soviética. Cuba, ao contrário de que muita gente fala, o povo nem sempre passou fome, né? Porque diz, porque o governo socialista, todo mundo ali em Cuba passou fome durante toda a existência. Então, não é bem assim. Cuba teve seus momentos de outrora dentro do próprio socialismo, né? Tanto é que Cuba até hoje tem um dos melhores sistemas educacionais e também um dos melhores sistemas de saúde gratuitos do mundo, né? Cuba se destaca muito bem nisso. Apesar de que tem muita gente, isso é mentira, que o socialismo só é desgraça. Não é bem assim. O sistema educacional cubano ele é muito bom, muito eficiente. Praticamente 100% da população cubana sabe ler e escrever, né? E tem conhecimentos matemáticos, enfim, tudo isso. Tanto é que Cuba forma muitos médicos, muitos engenheiros, e eles são até bem renomados pela excelência de qualidade das universidades cubanas, né? A questão o problema educacional lá em Cuba é que ele é doutrinário, né? Ele é todo puxando a sardinha para os irmãos Castro, né? O sistema de saúde em Cuba também ele é muito bom, muito eficiente e muito abrangente, né? Tanto é que os médicos cubanos aí são considerados os melhores do mundo e eles tiveram um papel fundamental aqui no programa Mais Médicos, né? Mas enfim, não vamos entrar dentro desse campo, porque já já vocês vão começar a dizer que eu sou comunista e vão querer me cancelar. Mas enfim, Cuba, né, passou a ser uma aliada da União Soviética, e a União Soviética passou a ser a principal parceira financeira de Cuba. E também durante a Guerra Fria, né, a União Soviética se aproveitou muito de Cuba para provocar os Estados Unidos, porque teve lá na Guerra Fria a remoção dos mísseis, né, a suposta remoção dos mísseis soviéticos, balísticos soviéticos, para Cuba, né?
e a União Soviética ameaçava atacar os Estados Unidos com mísseis balísticos que seriam lançados diretamente do território cubano, né? E foi durante esse período que Cuba teve seus momentos de outrora, né? Sua população tinha as necessidades básicas supridas, alimentos, comidas, e claro, e a gente sabe, ilha tem problema com suprimentos, principalmente com água potável, né? Uma parte da água potável cubana vinha da União Soviética, até porque ilha tem problema com isso. Se a gente for olhar para Fernando de Noronha praticamente não tem rios de onde eles vão tirar água potável. Os poços são insuficientes. De onde é que vem a água? Não só da dessalinização, né, que é a transformação de água do mar em água doce, né? Somente isso não supre a necessidade da população lá em Fernando de Noronha. Boa parte da água potável vem importada daqui de Pernambuco, né? Ela vem de Pernambuco, né? E a mesma coisa em Cuba, né? Alguns países socialistas, né? Não só a União Soviética, ajudavam Cuba com seus suprimentos alimentícios, insumos e água, né? Porém, com o fim da União Soviética, né, quando a União Soviética acabou lá em Cuba, acabou o financiamento cubano, né? Cuba não teve mais ajuda financeira que ela recebia da potência lá soviética, né? A partir de 1991, a economia cubana entrou em colapso, né? A economia cubana, ela, naquele socialismo planificado, foi muito agredido por conta do fim da União Soviética. E daí começou a diáspora cubana. Muitos cubanos fugiram para os Estados Unidos, fugiram para a terra do tio Sam, principalmente para Miami. Miami tem uma das maiores comunidades cubanas internacionais do mundo, né? Muitos cubanos fugiram, muitos cubanos morreram de fome, né? E tinha até uma cota, né? Para você não poderia comprar a quantidade de comida que quisesse, né? A comida lá é racionada justamente por conta da deficiência da produção de alimentos, de insumos e também da falta de importação. Por quê? No ano de 1962, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele impôs um embargo econômico em Cuba. Ele impôs que qualquer país que negociasse com Cuba, né, alimentos, das necessidades mais extremas até as necessidades mais banais possível, esse país sofreria uma punição no mundo mercantilista, né? Então, essa sanção econômica imposta a Cuba prejudicou muito o país, né? E esse país até hoje tem um prejuízo muito grande por conta desse embargo econômico que os Estados Unidos colocou lá em Cuba, né, em 1962. Né? Apenas a União Soviética não respeitava esse embargo econômico, tanto é que a União Soviética foi a sua principal aliada. Porém, com o fim da União Soviética aconteceu tudo isso que eu falei: fome, miséria, pobreza, não que não existia, mas era bem menos reduzida do que quando a União Soviética existia. Aí foi existindo esses problemas aí socioeconômicos e até estruturais em Cuba, né? Uma curiosidade para vocês: sabe por que Cuba tem tanto carro antigo, tanto carro velho? É por conta do embargo econômico imposto lá pelos Estados Unidos. Até hoje o pessoal em Cuba anda em carro dos anos 60. Por quê? Cuba não pode importar carro, não pode importar veículos por conta desse embargo. Os Estados Unidos têm, sim, grande culpa na situação atual de Cuba. Tudo por conta dessa picuinha ideológica. Ah, porque você é socialista, eu não vou deixar você comprar nada de ninguém. Ah, porque você é socialista, você é do diabo. Não sei o que. É por conta disso. Por conta desse embargo socioeconômico em Cuba, o país também é retrógrado. Não que seu governo não tenha culpa, mas também há culpa dos tio Sam nisso aí. Mas enfim, o governo cubano é um governo socialista, trabalha em cima de uma economia planificada, né? Isso prejudicou muito a população, contribuiu muito para a devastação da fome no país, né? Tendo em vista que hoje nós vivemos num mundo globalizado e dentro da globalização não se cabe mais socialismo, não se cabe mais economia planificada controlada pelo governo. Os países precisam se abrir e terem suas próprias fontes privadas de negócio para que haja uma evolução, para que haja um desenvolvimento. É só ver o que a China fez. A China tem um sistema socialista de mercado, né? Apesar do governo lá ditatorial houve a permissão para que o país se abrisse e tivesse fizesse negócios econômicos e a China entrasse dentro do mundo globalizado, coisa que não acontece em Cuba. Apesar de ter tido uma evolução bem
tímida lá em Cuba, né? Até mesmo tem empresas dos Estados Unidos se instalando em Cuba, né? Eu vi um dado que 200 empresas americanas, né, dos estadunidenses se instalaram lá em Cuba, né? Mas isso ainda é muito tímido, é muito pouco para o desenvolvimento que aquele país precisa, né? E o governo tem sim culpa nisso aí de não permitir a abertura econômica do país, e também os Estados Unidos têm culpa assim de não retirar esse embargo. Esse embargo só vai acabar se a ditadura socialista lá ruir, né? E o que é que está acontecendo? A pandemia do Covid-19 veio e assolou, né? Houve a morte de Fidel Castro, né? Fidel Castro morreu, deixou o poder, assumiu seu irmão Raul Castro. Depois, Raul Castro saiu do poder e entrou lá o Miguel Díaz-Canel, que é o atual presidente cubano, né? E pouco tempo depois dele assumir, veio a tal pandemia da Covid-19 e fez com que a economia cubana, que já era tímida, ficasse devastada, né? Por quê? Cuba é um país que vive quase que totalmente do turismo. Com a pandemia do Covid-19, não tem como ter turismo, né? Outro problema que teve. Existem países que já estavam começando a desrespeitar esse embargo econômico dos Estados Unidos. Poucos países. E existem países que estavam já importando alguns poucos produtos para Cuba, né? E o pouco que tinha de exportação lá para Cuba foi perdido. Porque com a pandemia da Covid-19, né, muitos lugares ficaram bloqueados, né, para fazerem importações, né? As importações reduziram drasticamente de alimentos e insumos lá para Cuba, principalmente de alimentos, reduziram drasticamente por conta do advento da Covid-19. E também teve esse problema das atitudes erradas que o governo tomou no âmbito econômico. Como, por exemplo, vou citar uma das atitudes erradas que o governo cubano tomou. Foi de aumentar o salário em plena pandemia da Covid-19. Isso mesmo. O governo cubano ele autorizou o aumento de salários. Isso fez que a inflação lá em Cuba aumentasse drasticamente. E com a inflação extremamente alta, os produtos tiveram um acentuamento em seu preço final muito tórrido, muito forte, muito grave, né? E esse também foi um dos motivos para que o povo viesse às ruas, né? O preço dos alimentos e dos produtos de necessidade da população, né? Por conta dessa atitude de aumentar os salários sem pensar na inflação, né? E aliado a isso, a Covid-19, com o bloqueio do turismo lá em Cuba, tem essa questão do embargo econômico que os Estados Unidos bate o pé e não quer largar o osso, não quer largar esse embargo. Esse embargo só irá acabar quando o sistema socialista lá ruir, né? E tem isso ainda também, né? O povo foi às ruas para pedir dignidade, liberdade e o fim da ditadura. Houve repressão? Houve. Claro, porque é uma ditadura. E ditadura age desse jeito, né? E como foram as mobilizações para esse protesto? Foram através da internet. A internet lá em Cuba ela é deficiente e é extremamente cara. Nem todo mundo tem acesso. Mas com a internet, pelo pouco que ela é liberada lá, conseguiram mobilizar esses protestos. E qual foi a atitude que o governo cubano tomou agora há pouco, de ontem para hoje? Foi de bloquear a internet lá em Cuba, para que não haja mais mobilizações nem críticas ao governo por parte do próprio povo cubano que está insatisfeito com esse governo aí que toma essas decisões erradas e principalmente por insistir nessa economia planificada que não cabe mais no mundo atual. A gente vive num mundo globalizado e no mundo globalizado não se cabe mais socialismo. Enfim, isso aí, galera. Eu gravei esse vídeo para tentar fazer com que vocês entendam sobre essa questão. É porque eu estou vendo muita desinformação, muita pessoa que tem um viés político crítico ao socialismo, que está falando algumas coisas que não são verdade, que não são condizentes com o sistema. E eu fiz esse vídeo aqui para tentar fazer vocês entenderem, absorver, né, as minhas impressões sobre aquilo que está ocorrendo em Cuba, né? Protesto que está acontecendo justamente por conta dessa insatisfação com essa ineficiência do governo cubano. Mas a gente também não pode condenar totalmente o governo, não pode condenar somente o governo, totalmente não, somente o governo. Também tem a culpa lá dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que não quer acabar com esse embargo econômico. Se os Estados Unidos acabar com esse embargo econômico, vai amenizar em muito, né? Permitir que outros países importem seus produtos para Cuba, né? Exportem seus produtos para Cuba, vai amenizar em muito a situação, principalmente de fome do povo cubano.
Enfim, é isso. Os Estados Unidos precisa acabar imediatamente com esse embargo. Bem, pessoal, valeu, é isso aí, falou!